Amityers, o silêncio assusta. Não o silêncio vazio, mas aquele que revela, porque nele não existem distrações. Nele, a única voz que resta é a nossa. O silêncio não oferece respostas prontas, ele oferece espaço. Espaço onde a gente percebe o toque que faltava, o ar que estava preso no peito, o olhar que pedia descanso. E é nesse instante, sem barulhos, que o autocuidado se revela. No toque lento do creme, na água do banho que desliza com intenção pela pele, no desligar do celular antes de descansar e dormir. Por isso, hoje, a gente te convida para entrar nesse espaço, um lugar de pausa, de reflexão, de escuta, de respeito à passagem do tempo, mas com muito cuidado, com uma beleza silenciosa. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. No início dessa jornada, Amitiers, nós perguntamos: quem sou eu sem os filtros? E a gente aprendeu que a pele sente e fala o que a alma guarda, que o tempo pode tocar nossa pele com presença, com elegância e com consciência. Agora, a pergunta mudou. A gente não quer só tirar os filtros, mas ouvir o que o silêncio nos conta. Daí, nós queremos saber o que sobra quando o mundo se cala. Quem sou eu quando eu estou só comigo mesmo? Essas perguntas não são simples de responder. A maioria de nós preenche os dias com ruídos, notificações, compromissos, tarefas, feeds, músicas, vozes externas e por aí vai. Mas o silêncio nos devolve algo que vai além da ausência de sons. Ele nos devolve a nossa própria escuta. Ele nos permite sentir de novo o que estava guardado ou abafado, perceber o que ficou esquecido no meio da correria. E é também nesse silêncio que se revela o cuidado verdadeiro. Não aquele por obrigação ou performance, mas como gesto íntimo, solitário e muitas vezes invisível. Afinal, a forma que a gente se enxerga diz muito sobre como nós nos sentimos. Estudos de neurociência afetiva e neuroestética mostram que ver-se bem no espelho impacta diretamente no seu sistema emocional. Isso porque as expressões faciais que nós construímos ou perdemos afetam a forma como o cérebro interpreta emoções. Quando a gente sorri, mesmo sem motivo aparente, o cérebro entende que esse gesto é um sinal de bem-estar e responde liberando neurotransmissores como dopamina e serotoninas. Essa é a base da teoria do feedback facial, proposta em 1962 por Sylvan Tompkins, um psicólogo e teórico de personalidades que sugere que as expressões faciais podem influenciar as experiências emocionais. Isso quer dizer que as expressões faciais não apenas refletem as emoções, mas elas também as modificam. Ou seja, a ativação de grupamentos musculares faciais pode levar a uma interpretação subjetiva da emoção correspondente. Em outras palavras, o feedback que os músculos faciais dão para o cérebro pode desempenhar um papel na regulação das experiências emocionais. Paul Ekman e Richard Davidson, dois psicólogos americanos, também contribuíram significativamente para o estudo das emoções e suas relações com o cérebro e comportamento, testando experimentalmente como microexpressões podem afetar os circuitos emocionais. Ekman é conhecido pelo seu trabalho sobre expressões faciais e emoções básicas, enquanto Davidson é um especialista em neurociência afetiva, estudando as bases neurais das emoções e os seus transtornos. Uma curiosidade: você sabia que os nossos pets são capazes de ler essas microexpressões que a gente nem enxerga? Cães, por exemplo, são especialistas em interpretar a linguagem corporal e expressões faciais dos humanos, percebendo se a gente está triste, feliz, estressado. Já os gatos, apesar de serem mais independentes, também demonstram serem sensíveis ao ambiente emocional, muitas vezes ficando mais próximos quando nós estamos tristes ou preocupados. Essa conexão emocional fortalece o vínculo entre humanos e peludos.
E tem mais. Pesquisas mais recentes, como a de Rosenthal e Fintze, publicada em 2014, mostram que a toxina botulínica pode modular emoções ao inibir expressões ligadas à tristeza. Nesse estudo, 74 pessoas com transtorno depressivo maior foram randomicamente designadas para receber injeções de botox ou placebo. 6 semanas depois, 52% das pessoas que receberam botox apresentavam uma redução nos sintomas relatados, em comparação a 15% das pessoas que receberam o placebo. A estética emocional, que a gente tem falado desde o episódio 2, precisa ser muito cuidadosa e o autocuidado ainda mais. Não se deve mudar o rosto, transformá-lo em outro, mas sim manter a conexão com o que ele expressa. A harmonização facial, como prática integrada moderna, tem aí cerca de 20, 25 anos, mas se tornou um termo consagrado e amplamente utilizado no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Bocas, bochechas, queixos e mandíbulas andam explodindo nas redes sociais. Porém, ultimamente, a gente tem visto diversas pessoas arrependidas por terem exagerado nos seus procedimentos. Caso como o da cantora Madonna, que em apresentações recentes surpreendeu o público por estar com o rosto tão modificado que muitos quase não a reconheciam. Isso acabou virando notícia no mundo inteiro, muito mais pelos comentários sobre as mudanças do que pela arte dela. Outro caso marcante é o do cantor Lucas Luco, que em agosto de 2019 realizou sessões de harmonização facial que acabaram modificando sua expressão e tirando a sua identidade. Ele falou ao Fantástico, o programa da Rede Globo, em outubro de 2020, abre aspas, sinto que perdi meus traços e isso abalou muito minha autoestima, fecha aspas. Decidido a resgatar sua imagem, em julho de 21, ele comemorou nas redes sociais que havia removido 100% do produto anteriormente aplicado. E não são só as figuras conhecidas. Na clínica do dia a dia, a gente escuta relatos de mulheres e homens que um dia buscaram um retoque e, sem perceber, entraram num ciclo de tendência de corrigir o que nunca teve errado. Pessoas que, no espelho, começam a perder o próprio rosto e, junto com ele, as suas histórias. Essas narrativas nos mostram que a estética só faz sentido quando ela respeita a essência e que a harmonização ou rejuvenescimento não deve silenciar a identidade, mas sim revelar quem nós somos com respeito e consciência. Por quê? Um cuidado que mascara demais pode levar a estranhamento, confusão e a um longo caminho de volta da nossa verdade, quando isso for possível, claro. É assim que muitos, como Lucas Luco, dizem: quero voltar a me reconhecer. E é mais do que beleza, é voltar a se identificar. Afinal, a expressão facial é uma assinatura da alma. O jeito como os olhos piscam, a maneira como a testa se move quando nós estamos emocionados, comunica para os outros e para nós mesmos quem nós somos. Quando a gente perde a naturalidade, perde também a familiaridade com a imagem diante do espelho. É aqui que surge o Quiet Beauty, ou beleza silenciosa, uma proposta para realçar a beleza de cada pessoa de maneira natural, combinando diversos recursos e criando um tratamento personalizado, mas sem gritar que alguma coisa está sendo feita. É o cuidar com sutileza. O Quiet Beauty nos convida a olhar para o espelho em silêncio e reconhecer ali a nossa própria história, sem disfarces, sem personagens. É uma proposta que valoriza intervenções mínimas, mas precisas. Pequenas escolhas, pequenos procedimentos que resgatam a naturalidade, ao invés de apagar o que nos torna únicos. E tudo deve começar pelo skincare, ou seja, um cuidado diário e sistemático com a pele. O skincare é um compromisso profundo e constante com o bem-estar físico, emocional e mental. É reconhecer suas necessidades, respeitar os seus limites e cultivar hábitos que promovam saúde integral, equilíbrio e qualidade de vida. Ele envolve práticas como
descanso adequado, alimentação consciente, atenção plena, conexão social e cuidados pessoais, com carinho, sem pressa e sem culpa. Essas práticas vão nutrir a pele, o corpo, a mente e a alma. Uma rotina de skincare essencial é simples, eficaz e se adapta às necessidades da sua vida. Seu foco é limpar, proteger e hidratar, mantendo a pele saudável e prevenindo danos ao longo do tempo. Enquanto a gente limpa essa pele, também se limpa por dentro. Enquanto a gente hidrata, devolve o frescor à alma. A limpeza, feita pela manhã e à noite, deve remover impurezas, excessos de óleos e resíduos acumulados ao longo do dia, preparando a pele para os cuidados seguintes. Para isso, recomenda-se o uso de um sabonete ou gel de limpeza adequado ao seu tipo de pele, que seja ela seca, oleosa, mista ou sensível. Depois da limpeza, a tonificação, que devolve para essa pele uma máscara de água e óleo limpinha para protegê-la das agressões externas. A hidratação deve manter a pele nutrida, suave e protegida, utilizando produtos compatíveis com as suas necessidades, que mudam ao longo do ano e ao longo da vida. Já a proteção solar deve ser feita pela manhã e repetida durante o dia. Essa etapa é essencial para prevenir o envelhecimento precoce, o surgimento de manchas e do câncer de pele. E não para por aí. Um preenchimento sutil que devolva o volume que está sendo perdido, sem criar um rosto diferente. Uma aplicação de toxina botulínica que suaviza as marcas de cansaço sem congelar a expressão. Um bioestimulador que trabalha de forma discreta, trazendo frescor sem mudanças de traços. São gestos silenciosos que não precisam se anunciar. Pequenas escolhas que no espelho devolvem ao olhar a naturalidade, ao sorriso, a leveza, a expressão, a verdade. Esse é o cuidado que não transforma por fora, mas que realinha por dentro. E como o processo de envelhecimento é constante e acaba se traduzindo pela perda da função do corpo, assim como da pele, o Quiet Beauty propõe que esses procedimentos sejam feitos continuamente. Não é sobre fazer 1 litro de preenchimento uma única vez na vida, mas sim poucos ml aqui e ali para manter os seus volumes naturais. Não é sobre apagar rugas com botox, mas permitir movimentos faciais com marcas suaves de dignidade. Pequenos cuidados que devolvam à pessoa o direito de se reconhecer, de se ver e se sentir bem na própria pele. No fundo, o Quiet Beauty nos lembra que a verdadeira estética é aquela que preserva, que acolhe e que realça o que já existe, sem nunca sufocar a sua identidade. Por isso, Amiters, aqui na clínica, a estética caminha junto com a escuta. Autocuidado, para nós, é entender que não se deve passar um creme de maneira automática, mas intencional. É quando a escolha de um procedimento não nasce da comparação, mas do desejo de estar bem consigo mesmo. É saber responder verdadeiramente perguntas como: eu estou me cuidando ou eu estou tentando me encaixar? Essa rotina me nutre ou me sufoca? Esses procedimentos é desejo ou exigência? O autocuidado verdadeiro não pesa, ele acolhe, ele libera. Não é sobre fazer tudo, é sobre fazer tudo com presença. E essa presença nasce quase sempre quando a gente está sozinho, na escova que vira ritual, no banho que vira pausa, no toque no rosto que vira escuta. Silêncio e autocuidado são extremamente aliados. É nele que nós descobrimos o que é essencial, o que é excesso e o que a gente pode deixar embora. E nessa triagem silenciosa, a gente encontra uma nova beleza, mais leve, mais honesta e mais viva. Cuidar de si não é luxo, é presença, é recomeço. E você não precisa de muito, só precisa
de verdade. Amichers, no próximo episódio a gente vai falar sobre cicatrizes, as visíveis e as que a alma carrega. E como a estética, quando bem intencionada, pode ser uma ponte de reconstrução e não de negação. Até lá, façam do silêncio um lugar de cuidado e do espelho um lugar de resgate. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié, um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite o nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube e estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.